Ao explorarem uma caverna subaquática profunda, os mergulhadores não sabiam que o mapa usado estava errado. Sem treinamento ou equipamento adequado, o grupo enfrentaria um desafio devastador nas profundezas, com o tempo se esgotando. Este é a análise do acidente de mergulho fatal nas Maldivas. Mônica Montefalcone, de 51 anos, era uma cientista renomada, atuando como presidente, diretora ou membro de comitês de diversas organizações internacionais em biologia marinha. Ela já havia feito quase 5.000 mergulhos em águas abertas para coletar amostras para sua pesquisa, e era mergulhadora de pesquisa certificada desde 2017. Em 26 de maio, Mônica e um grupo da Universidade de Gênova viajaram às Maldivas para coletar amostras de recifes de coral e aproveitar a beleza desse destino de mergulho. Mônica era diretora científica de um projeto de monitoramento ecológico nas Maldivas e, com sua assistente Muriel Odeino, tinha autorização para coletar amostras de corais moles na área. As Maldivas são um conjunto de ilhas de coral localizadas ao largo da ponta da Índia e são bem conhecidas como destino de viagem pelo mergulho incrível em suas águas azul turquesa. O grupo ficou hospedado no iate com hospedagem a bordo Duke of York. Era um barco grande com capacidade para mais de 25 hóspedes. Esse barco era voltado para entusiastas do mergulho que desejavam permanecer no mar e se deslocar entre pontos, possibilitando 3 ou 4 mergulhos diários. 14 de maio começou exatamente como todos os outros dias no iate haviam começado. O que eles não sabiam era que esse seria o dia de mergulho mais mortal da história das Maldivas. Uma das equipes que sairia para um mergulho daquela tarde seria um pequeno grupo de 5 mergulhadores, todos relativamente experientes. Não era um mergulho de pesquisa, e sim uma chance de explorar por diversão. Mônica e Muriel seriam guiadas por Gianluca Benedetti, instrutor de mergulho e guia turístico do navio. Ele conhecia uma caverna perto do canal onde mergulhavam, o Devana Kandu ou Shark Channel, já explorado por ele antes. O grupo deles seria completado por Federico Gualfieri, graduado da Universidade de Gênova e instrutor de mergulho certificado, e por Giorgio Somecal, filha de Mônica, de 23 anos, estudante de engenharia biomédica. Era um grupo experiente, com 2 instrutores e 2 mergulhadores de pesquisa. Giorgio era o menos experiente como mergulhador recreativo, mas possuía certificação básica de mergulho em águas abertas. Um pouco antes das 11h30 da tarde, o grupo se equipou para o mergulho. Cada um levaria um cilindro de alumínio de 80 litros e esperavam retornar ao barco em 1 hora. Em um mergulho recreativo comum, um cilindro de 80 litros dura de 30 a 50 minutos, variando, conforme o tempo, em grandes profundidades, taxa de respiração e experiência do mergulhador. Em mergulhos mais profundos, como 200 pés, esse cilindro dura só 10 a 12 minutos. Mônica e Gianluca estariam cientes desse fato, mas o grupo continuou, com um plano limitado de descer e voltar rapidamente. A partir do momento em que chegaram à entrada, o que levou apenas cerca de 3 minutos, eles estariam correndo contra o tempo. A profundidade da caverna variava entre 180 a 230 pés de profundidade. Nessa profundidade, eles só teriam poucos minutos para observar antes de retornar. Apenas 10 minutos a 200 pés exigiriam no mínimo de 15 a 20 minutos de descompressão na volta para evitar a doença da descompressão. O plano deles teria sido um cronograma extremamente apertado. Descer rapidamente até essa profundidade, ficar por 5 minutos ou menos e então subir de volta com algumas paradas curtas de descompressão no caminho. O ar deles não teria chance de dar conta de algo mais longo. Logo de cara, fica claro que eles não tinham intenção de seguir a regra dos terços, onde 1/3 do ar seria usado na descida e 1/3 na volta, deixando 1/3 reservado para emergências. A maioria dos mergulhadores certificados em cavernas que tentasse essa caverna a 60 metros de profundidade usaria pelo menos 2 cilindros ou um rebreather e manteria uma linha de vida contínua até a saída,
mesmo que a configuração parecesse simples. Mapas de cavernas podem ser muito enganosos. Linhas no papel não preparam para as configurações tortuosas e complexas encontradas na natureza. Ainda assim, os 5 mergulhadores entraram na parte da caverna ainda iluminada pela entrada. A primeira câmara era pouco iluminada pela luz do sol, filtrando pela água. A câmara tinha cerca de 45 metros de comprimento, permitindo que 5 mergulhadores em fila cruzassem em poucos minutos. O líder entrou em um túnel estreito ligando a primeira à segunda câmara. Esse túnel tinha quase 30 metros, cerca de 30 jardas. Então, um guia ambicioso poderia achar que ver a segunda câmara levaria só alguns minutos. Enquanto nadavam pelo túnel, passaram por um estreito aperto. O grupo passou em fila por um buraco de 1 metro de diâmetro, com um cilindro nas costas. Eles ultrapassaram um monte de areia e entraram na segunda câmara. Quando cada mergulhador passava pelo monte de areia, levantava sedimentos e a visibilidade caía para menos de 1 metro. Esse foi o primeiro momento de pânico. Mesmo saindo imediatamente e com calma, até os mergulhadores mais eficientes já estariam com uma quantidade perigosamente baixa de ar. A 60 metros de profundidade, cada respiração usava 7 vezes mais ar que na superfície e eles respiravam mais rápido. No momento em que eles precisariam estar totalmente focados em sair, a narcose por nitrogênio começou a prejudicar a tomada de decisões deles. Com ar comprimido comum, a narcose inicia a 30 metros e até mergulhadores recreativos a reconheceriam e iriam para profundidades menores. A única cura para a narcose é subir, mas eles teriam que sair primeiro. O silt em suspensão deixava cada pessoa se sentindo frenética e sozinha, quando não era possível ver os outros membros do grupo. Mônica e Gianluca eram os líderes, mas achar a saída seria um desafio para qualquer um nessas condições. Imagine estar em uma piscina olímpica cheia de leite. Você conseguiria achar um círculo de 1 metro de diâmetro do outro lado? Feche os olhos e imagine flutuar pela água, sem saber qual é a direção segura. Você precisa agir rápido, mas para onde? Você não saberia se a parede está a 60 centímetros ou 6 metros à sua frente. Com apenas alguns minutos de ar restantes, você certamente entraria em pânico. Cada mergulhador que passava pelo monte de areia e entrava na segunda caverna, levantava o silt do fundo, formando uma nuvem de areia na passagem. Os mergulhadores não eram certificados em mergulho em cavernas e não usavam as técnicas corretas de pernada para evitar o risco. A segunda câmara era bem menor que a primeira, mas eles teriam ficado logo perturbados com a situação. Mesmo o tempo mínimo para sair do barco, chegar à entrada e percorrer quase 90 metros na caverna consumiria mais da metade do ar deles. Uma estimativa feita por mergulhadores experientes, analisando o mergulho, revelou que 107 litros de ar seriam necessários, no mínimo, para entrar e sair diretamente para um mergulhador profissional calmo. Isso indicava que já haviam usado mais de 50 dos 80 litros dos cilindros até então. A nuvem de areia limitaria a visibilidade a menos de 1 metro. E isso seria a ruína final deles. Sem uma linha guia para conduzi-los pela água turva, eles estavam procurando cegamente pela saída. O grupo usou lanternas, que só permitiam ver a menos de 1 metro das paredes da caverna para buscar a abertura. As paredes rochosas e irregulares da caverna os obrigavam a tatear em busca da abertura. A saliência arenosa ao redor da entrada era constantemente perturbada, piorando a visibilidade. A taxa de respiração deles aumentaria com a incerteza e o oxigênio diminuindo faria tudo parecer desesperador. Mesmo que esse esforço tenha durado apenas 2 minutos, o pânico teria consumido o precioso oxigênio justamente quando eles mais precisavam. Um membro teria ficado eufórico ao achar a abertura pelo tato e sinalizar com luz para avisar o mais próximo. Aos poucos, eles teriam seguido o brilho das luzes pela névoa enquanto a equipe deixava a segunda caverna. Eles já sabiam que restava pouco ar e estavam saindo rapidamente do túnel estreito. Mônica
teria um medo adicional de saber que sua filha estava logo atrás dela. Como mãe, sua luta desesperada para se salvar só seria superada pelo desejo de salvar sua filha. Foi então que o impensável aconteceu. Eles bateram numa parede de rocha. Era um beco sem saída. Onde era esperado um feixe de luz vindo da caverna, havia só rocha sólida. Como isso é possível? A água neste túnel estava perfeitamente clara, e era óbvio que esse não era o caminho de saída. Eles, provavelmente, teriam se esforçado freneticamente para chegar ao final desse túnel, usando os últimos suspiros de ar para tatear em busca de um buraco ou passagem que simplesmente não conseguiam ver. O que eles não sabiam era que havia 2 saídas na segunda caverna. O mapa estava errado. Um monte de areia e pedras encobria o caminho por onde entraram, e essa segunda abertura era maior e parecia mais aberta. Foi aqui, nessa saída falsa, que 4 dos mergulhadores ficaram sem ar e se afogaram. Infelizmente, Mônica, sua filha Giorgio e os 2 pesquisadores universitários, Frederico e Muriel, não tinham ar para encontrar a saída. Gianluca carregava uma segunda garrafa com mistura de nitrox, destinada a uma rápida parada de descompressão na saída. Ele compartilharia esse ar entre os 5 mergulhadores durante a breve parada de descompressão na volta. Esse ar extra deu um pouco mais de tempo para Gianluca, enquanto ele procurava desesperadamente pelo caminho correto. Mesmo assim, não salvou o instrutor de mergulho. Sem linha-guia, era quase impossível achar a saída encoberta. Gianluca ficou sem ar na segunda câmara, a poucos metros da entrada do túnel. No barco, os demais mergulhadores já haviam subido e eram recolhidos para voltar ao Duke of York. Foi preocupante que o primeiro grupo ainda não tivesse subido à superfície. A primeira ideia foi que eles haviam se afastado com as correntes, então os barcos precisariam descer mais o canal para achar suas boias. Após 15 minutos de busca, o Duke of York enviou mensagem aos outros barcos em expedição de mergulho no canal. Solicitaram ajuda para localizar as boias de superfície da equipe de mergulho ou sinais de bolhas dos mergulhadores. Esse grupo era experiente e não era de se esperar que tivessem se metido em problemas, muito menos os 5 ao mesmo tempo. 1h30 havia se passado e era evidente que o ar deles não duraria tanto. Com mais equipes na busca, era difícil crer que tinham ido para outro lugar. Mergulhadores do Duke of York desceram até a caverna e olharam com lanternas. Eles não viram ninguém e duvidaram que houvesse alguém mais fundo na caverna. Depois de horas, os mergulhadores Diego e Rashid, de um dos barcos de busca, se ofereceram para verificar a caverna, pois a conheciam bem. Os 2 mergulhadores usavam apenas um cilindro cada, enquanto outros aguardavam fora da caverna com cilindros extras para a descompressão. Eles buscaram rapidamente na primeira caverna, facilitados pela água clara. Em seguida, eles entraram no túnel estreito e o seguiram até a entrada da segunda caverna. Rashid ficou no túnel e manteve sua lanterna como referência para Diego voltar. Assim que Diego entrou na caverna, sua luz revelou um mergulhador descansando na areia e pedras abaixo. Ele reconheceu Gianluca e rapidamente o puxou pelo traje até Rachid. Foi um momento realmente devastador. Ele usou sua lanterna para procurar pelo resto da sala, mas não conseguiu ver os outros. Achar um mergulhador morto deixou claro o provável destino dos outros 4. No dia seguinte, a equipe de mergulho da Força de Defesa Nacional das Maldivas veio localizar os demais mergulhadores. 8 pessoas equipadas desceram a caverna para resgatar o grupo desaparecido. Inexplicavelmente, eles também estavam mergulhando com apenas um cilindro de ar comprimido, cada um igual aos mergulhadores desaparecidos. Este equipamento é para mergulho recreativo em até 40 metros. A equipe, sem certificação para mergulho em cavernas, arriscou o mesmo destino do grupo italiano, mas mesmo assim entrou e explorou rapidamente as 2 salas. Sem achar evidências de outros mergulhadores, subiram à superfície com pouco ar nos cilindros. Imediatamente, eles perceberam que apenas 7 membros da equipe haviam conseguido voltar. Com cilindros novos, vários homens correram de volta para a caverna e encontraram Muhammad Mahoudi,
flutuando sem vida na água. Ele foi levado rapidamente à superfície e ao hospital. Mais tarde, naquele dia, ele foi declarado morto. Após esse incidente horrível, a busca foi interrompida e uma equipe finlandesa, profissional, de mergulho em cavernas, foi trazida por Dan para recuperar os desaparecidos. Após um planejamento cuidadoso e muita discussão, essa equipe bem equipada finalmente conseguiu localizar os corpos. A poucos minutos do fim do primeiro dia na água, eles notaram arranhões de nadadeiras na terra de um lado da caverna. Seguindo as marcas, encontraram outra saída da segunda caverna. Os 4 corpos foram achados no fim do túnel, um beco sem saída a 70 metros de profundidade. Mesmo experientes, ambos os grupos descumpriram pelo menos 4 das 5 regras do mergulho em cavernas. Desde o início, eles decidiram descer até essa caverna a uma profundidade de 55 a 70 metros, muito além do limite recreativo de 40 metros. Nenhum dos 13 mergulhadores, seja da equipe italiana ou da equipe INDF, tinha certificação técnica para mergulhar abaixo de 40 metros em águas abertas, muito menos em cavernas. Eles não usavam misturas especiais como Nitrox ou Trimix, necessárias para essa profundidade e tempo de mergulho. Eles não reservaram 1/3 do ar para emergências, pois a distância e profundidade do mergulho teriam consumido todo o ar, mesmo sem imprevistos. Eles não tinham chance de sucesso. Surpreendentemente, nenhuma linha-guia foi colocada quando eles entraram na caverna. Até o conhecimento básico de mergulho em cavernas exige uma linha-guia até a água aberta. O fato de todos concordarem em explorar a caverna mostrava que eles nem sabiam o que não sabiam. Um dos mergulhadores do barco, que não fez nenhuma declaração pública, deveria descer com esse grupo, mas decidiu ficar a bordo. Ela pode ter ouvido o plano e sabia o suficiente para perceber que esse não era um plano de mergulho seguro. Quando os relatórios finais da investigação forem divulgados, ela pode ser capaz de esclarecer exatamente o que eles estavam pensando. Ao todo, 6 pessoas morreram na caverna Devanakandu, e tudo isso poderia ter sido facilmente evitado. Isso prova de novo que a experiência não elimina os grandes riscos do mergulho em cavernas. É importante reforçar: mergulho em águas abertas difere do mergulho em cavernas. Muitos mergulhadores experientes perderam a vida dentro de cavernas por causa de uma variedade de falhas, que na maioria das vezes poderiam ter sido evitadas.